Isaías capítulo 9, o versículo 6, e depois nós vamos ver Filipenses 2, de 9 a 11. Graças a Deus que o Senhor está me dando a garganta boa para pregar hoje. Eu preciso louvar a Deus por isso. Os irmãos sabem que durante esse ano eu tive momentos bem difíceis aqui para pregar, mas Deus sempre deu graça. E uma das coisas que eu não consigo ficar sem fazer é cantar, louvar e pregar. É algo que fazemos toda semana, né? Mais de 1, 2 ou 3 vezes. Então, nós temos que agradecer o Senhor, porque o Senhor realmente é bom para conosco, né? Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O seu governo, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Agora, vamos para Filipenses. Depois de Efésios, Filipenses capítulo 2, segundo capítulo, versículos de 9 a 11. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Senhor Deus Todo-Poderoso, a Tua palavra foi lida. Nós queremos te pedir que o Senhor fale conosco nesta hora. Nós queremos ouvir a Tua voz. Usa o Teu servo, Deus. Eu me escondo atrás da Tua cruz, porque eu sei, Jesus, que Tu tem que brilhar, e não eu. Tu tem que falar, Tu tem com Teu Espírito Santo nos transformar. É isso que nós queremos, Pai. Por isso oramos em nome de Jesus. Amém? Meus irmãos, o nome mais precioso, o nome mais sublime, o nome mais grandioso, o nome mais poderoso nesta terra é o nome de Jesus. O nome mais doce é o nome de Jesus. Jesus é o nome mais falado nesse mundo. E quem não o conhece ainda vai ouvir falar dele, porque ele prometeu voltar só depois que todos os homens e todas as mulheres da terra, todos os povos da terra, ouvisse que ele veio ao mundo para salvar o pecador. Paulo entendia que ele era um dos principais. O profeta Isaías viveu aproximadamente 700 anos antes de Cristo. E ele fala de Jesus, ele fala do Messias que viria, aquele mesmo que foi prometido lá em Gênesis no capítulo 3, versículo 15. Quando Deus prometeu que da mulher nasceria um que pisaria a cabeça da serpente, que é Satanás. Toda a escritura, tudo que foi escrito, tudo que foi revelado nas sagradas escrituras está a pessoa bendita de Jesus. Não existe Bíblia sem Jesus. De Gênesis a Apocalipse fala de Jesus. Ele estava presente no templo, nas simbologias ali,
nos cultos que era prestado, nos sacrifícios que era feito, Jesus estava ali. Ele era prefigurado no Cordeiro que era morto. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o prometido. Isaías vive esse momento, um momento de trevas, um momento onde o povo de Israel estava sofrendo, não tinha um governo que representasse a pessoa de Deus, a vontade de Deus entre o povo, e o profeta agora profetiza que esse governo virá, não um governo humano, de vontade humana, mas o próprio Deus, que haveria de se encarnar, o Salvador do mundo, aquele que viria com amor, com perdão, para transformar a vida do homem e da mulher, pecador e pecadora. Mas, meus irmãos, o profeta dá alguns nomes do Messias, alguns nomes que são dados a Jesus. Nós só vamos poder compreender isso melhor quando nós lemos o Novo Testamento, só vamos poder entender isso melhor quando nós conhecemos a história de Jesus. Nós só podemos entender isso melhor quando na palavra de Deus os apóstolos, os discípulos desenvolvem essa teologia para a nossa vida, de nós compreender quem é Jesus Cristo. E o profeta diz que o Messias, Jesus, aquele que veio, ele é maravilhoso conselheiro. No hebraico, no original, não dá para separar essas palavras estão juntas. Muitas tradições nossas vieram com vírgula, mas graças a Deus que foram consertadas, porque ele é maravilhoso conselheiro, ele é um conselheiro perfeito. Aqui trata da perfeição de Jesus, porque essa perfeição de Jesus é vista nas suas palavras. Ele é o verbo de Deus que se encarnou, ele é a palavra, ele é a sabedoria que acompanhou o Senhor antes da fundação do mundo. Você pode conferir isso em Provérbios 8, 22. Eu queria que você abrisse sua Bíblia, porque não há nada melhor do que a gente ler a palavra de Deus. Abra aí, Provérbios, capítulo 8, versículo 22, Bíblia nova, a gente tem dificuldade de abri-la, não sei porquê, né? Capítulo 8, versículo 22. Olha o que diz o versículo: o Senhor me possuía no início da sua obra, antes das suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui estabelecida. Aqui está falando da sabedoria. A sabedoria, segundo os estudiosos desse texto, é Jesus, que estava lá com o Senhor na criação. E nós podemos compreender isso porque João vai dizer que ele estava no princípio com Deus, e tudo foi criado por ele, por intermédio dele. Que coisa maravilhosa poder saber que ele é o conselheiro perfeito, maravilhoso, que está presente com a Trindade, que ele está presente na história. A palavra de Deus nos ajuda também quando diz que ele é a luz que ilumina todo homem, a luz que clareia, a luz que esclarece, a luz que ilumina. Isso faz parte desse maravilhoso conselheiro que nos faz entender a diferença entre trevas e luz. E ele entra com a sua luz, ele entra com a sua palavra para nos aconselhar, para fazer de nós homens e mulheres transformadas por Deus. Somente pelos seus conselhos os homens e as mulheres podem tirar as vendas dos seus olhos e podem acertar o caminho da vida. Os seus conselhos são claros e prudentes. Ele foi reconhecido em nosso meio como rabi, como mestre,
aquele que fala com autoridade. E muitos dos doutores da lei, muitos daqueles que achavam que sabia de tudo, questionaram com ele. João escreve, lá no capítulo 7, versículo, aliás, João não, né? Mateus escreve, capítulo 7, 28 e 29, quando Jesus fala com autoridade. Eu queria que você abrisse lá. Tudo que ele fala é aconselhando, é levando as pessoas a uma transformação de vida, é levando as pessoas a reconhecer quem ele é. Capítulo 7, versículo 28 e 29. Diz assim: quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque eles a ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas, não como aqueles que falavam todo dia no templo, na sinagoga, mas Jesus fala com autoridade, e Jesus é reconhecido ali como Messias, como aquele que tem palavras que consola, como aquele que tem palavra que transforma, como aquele que tem palavra que aconselha, que muda a conduta do ser humano. Meus irmãos, nós precisamos buscar conselhos em Jesus. Você precisa conhecer Jesus. Você conhece Jesus? De fato e de verdade? Você tem tido uma intimidade com Jesus ao ponto de conversar coisas que você não conversa com seu amigo, com seu cônjuge? Ele é o maravilhoso conselheiro. Ele pode te ensinar, ele pode te dar a direção certa. O salmista já dizia no Salmo 23: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E Jesus vai declarar lá em João 10, 10 que ele é o bom pastor. Versículo 9, 10, 11 ali, né? Aquele contexto. Ele vai dizer: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Mas ele vai dizer lá que ele conhece as suas ovelhas no versículo 27. E as suas ovelhas ouvem a sua voz e obedecem. Porque há um relacionamento. Porque ele é ensinador, ele é mestre, ele é conselheiro. Precisamos buscar conselhos com Jesus. Mas outro nome que é dado é que diz que ele é Deus forte. E aqui, meus irmãos, de imediato eu quero dizer para você que nós podemos descansar no seu poder. Porque Jesus, ele é Deus forte. Ele é Deus em sua plenitude. Jesus é Deus em toda a força e poder. Ele é o Todo-Poderoso, que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça, cheio de verdade. E João expressa: vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Jesus é Deus em toda força e poder, porque João vai dizer lá no capítulo 1, o versículo 3, você pode conferir. Esse é um momento bom da gente ler a Bíblia. Às vezes você não tem tempo de ler em casa, você pode ler aqui na igreja. Capítulo 1, versículo 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. O poder da criação, o poder de criar, de estabelecer, de dizer, acontece e aconteceu. O Deus forte. Colossenses, capítulo 2,
versículos 9 e 10. Falando de Jesus, o apóstolo Paulo diz as seguintes palavras: também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Ele é o poderoso, amém? Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Aliás, eu deixei de ler o 9, né? E li o 10 e o 11. 9. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, também nele estáis aperfeiçoado. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, porque ele é o Deus forte, ele é Deus encarnado, ele é Deus presente no mundo, como foi citado pelo profeta Isaías no capítulo 7, que ele é Deus Emanuel, Deus conosco. Foi ele que tirou o jugo, ele que tirou o peso de todo o pecado. Nós estávamos cansados, nós estávamos mortos, a nossa vida estava acabada, não tinha sentido para a vida, mas é ele que vem com seu amor e diz: vinde a mim, todos que estão cansados, oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É ele que diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. É Jesus, o Deus forte, que vem para nos transformar, que vem para nos libertar dos nossos pecados, que vem para nos livrar das garras do nosso inimigo, que é Satanás. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Ele declarou o seu poder quando ele disse que toda a autoridade lhe foi dada no céu e na terra. Está lá em Mateus capítulo 28, versículo 18. Mas, meus irmãos, o poder de Jesus, ele é visto na ressurreição. Quando ele ressuscita dentre os mortos, é a maior visão que nós podemos ter de Jesus. Quando ele ressuscita dentre os mortos. E ele fez essa declaração para os seus discípulos bem antes. Eu gostaria que você abrisse esse texto. João 10, 18. Olha o que Jesus vai dizer antes de subir para a cruz. Os seus discípulos tinham que estar cientes disso. João, Evangelho, capítulo 10, o versículo 18. Ele diz assim: ninguém atira de mim com respeito à vida. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Ele estava falando da sua morte, da sua ressurreição. E esse seu poder é visto na ressurreição, quando ele levanta dentre os mortos ao terceiro dia. E que ele agora, ele passa por uma porta fechada. Ele podia fazer isso antes, mas ele não fez. Ele agora aparece de uma hora para outra no meio dos discípulos, some. Ele continua sendo Jesus, homem Deus, mas ele demonstra que o seu poder está muito mais acima do que o homem possa imaginar. E o que ele quer testificar para os seus discípulos: eu sou Deus, eu sou Deus forte, eu sou o Deus Todo-Poderoso, que tem o poder sobre todas as coisas. Eu tenho poder sobre a morte, eu tenho o dom da vida. E é assim também que ele nos garante, também nos dará vida eterna. Amém? Porque ele é o Deus forte. Mas, meus irmãos, o profeta Isaías vai dizer ainda que ele é o Pai da eternidade. Ele é o Pai da eternidade. E aí nós precisamos olhar para Deus nessa perspectiva da vida eterna.
Esse nome, Pai da eternidade, aponta para a qualidade da pessoa e da obra de Jesus. Esse é um atributo incomunicável de Deus. Só Deus é eterno. Nós fomos criados para gozar da eternidade, mas nós não somos eternos. Deus sempre existiu e sempre existirá. E Jesus é Deus. Por isso ele recebe esse nome de Pai da eternidade. Ele é o Senhor da criação, Ele é o Senhor da história, Ele está presente em todos os lugares ao mesmo tempo, porque Ele é onipresente, Ele é onisciente, Ele conhece toda a nossa vida, e Ele é onipotente, Ele tem todo o poder no céu e na terra, mas Ele é eterno, todos os seus atributos são eternos. Ele é o Senhor da criação, Ele é o Senhor da história, Ele está presente desde o início de todas as coisas até o fim. Ele é o alfa, Ele é o ômega. Ele é o primeiro, Ele é o último. Ele é o eterno Pai da eternidade. Aquele que habita as alturas e que também habita com aquele que é contrito de coração. E aqui é o texto que eu ia citar de João, estava com ele na cabeça, quando Jesus respondeu aos seus opositores, e ele disse: antes que Abraão existisse, eu sou. João 8:58. Ele se declarou: eu sou Deus, eu sou o Pai da eternidade, eu sou eterno. Como isso era difícil para os judeus compreender, ainda é até hoje, porque nós só podemos crer por causa da fé, o dom da fé que Deus nos deu pela sua graça. Ele permanece para sempre, irmãos. É o que Isaías 9:7 diz, o texto que nós lemos, o seu governo permanece para sempre. E é justamente por isso que ele pode dizer que todo aquele que nele crê tem a vida eterna. É por isso que ele pode dizer: eu sou o pão que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. Foi Jesus que disse essas palavras, João 6:47-51. Porque ele tem a eternidade dentro dele. Ele é eterno. Ele pode dar a vida eterna a todos nós. Mas o último nome que Isaías fala de Jesus é o Príncipe da Paz. Talvez seja esse um dos nomes mais falados de Jesus. O Príncipe da Paz, principalmente nessa época de Natal, nesses dias, aonde a figura de Jesus pouco aparece, que é roubada pelo Papai Noel. Papai meu não, espero que não seja o seu também, mas uma figura do comércio, que não tem nada a ver com Jesus, mas é uma mistura, e se deixa de reconhecer o Príncipe da Paz, e se até se canta música a Jesus como o Príncipe da Paz, mas as pessoas não estão dando mais atenção a Ele. As pessoas não têm mais vivido a vida em busca dos seus prazeres, em busca de satisfazer os seus desejos, a sua carne. As pessoas têm se esquecido da sua alma. Meus irmãos, o Príncipe da Paz, e aqui nós temos que entender que quando essa palavra é dita, o Príncipe da Paz está dizendo para que eu e você tenha paz para viver, tenha paz para viver em paz, ou seja, tenha Jesus, o Príncipe da Paz, para você viver em paz. Não tem como você gozar de paz sem Jesus. Se você não tiver Jesus, a sua casa vai ser um local de intranquilidade, de guerra, de confusão, porque aonde o Príncipe da Paz habita, faz toda a diferença. Esse é o último nome que é dado aqui no texto. Jesus é o principal promotor da paz. Ele deixou-nos a paz. Ele diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como a dá o mundo. A paz verdadeira, uma paz diferente da que o mundo pode oferecer para você.
uma paz que trata do nosso relacionamento de uns para com os outros, mas principalmente trata do nosso relacionamento com Ele. Ele é o príncipe da paz. O homem, por causa do pecado, se tornou inimigo de Deus. Eu e você, nós nos tornamos inimigo de Deus por causa do pecado. O nosso destino sem Deus era sermos consumidos pela sua ira, pela ira divina. Mas diz a palavra de Deus que Deus nos reconciliou. Ele reconciliou consigo o mundo através de Jesus Cristo. E agora, meus irmãos, nós somos amigos de Deus. Agora, somos filhos de Deus. Agora nós somos justificados. E tudo isso só aconteceu por meio de Jesus Cristo. Eu quero que você abra Romanos 5:1. Eu sei que você sabe de cor, mas eu quero que a gente abra lá. Romanos 5:1. Você precisa saber onde está esse versículo, não só conhecê-lo, saber a referência dele. E eu queria que você lesse comigo agora numa só voz esse versículo. Vamos lá? Justificados, pois, mediante a fé, temos o quê? Temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, nós alcançamos a justificação por causa de Cristo, mediante a fé. Mas é por causa de Cristo que nós temos agora paz com Deus, é por meio de Jesus Cristo, o príncipe da paz, que nós temos essa paz. Não há mais inimizade, não há mais guerra, nós não vivemos mais preocupados com a ira de Deus, por causa dos nossos pecados, porque o mesmo apóstolo que escreve o capítulo 5 ao que escreve o capítulo 8, ele vai dizer no versículo 1, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então nós podemos viver em paz, porque o príncipe da paz cuidou de tudo isso para nós. Aleluia. Paulo ainda diz aos Efésios que Jesus é a nossa paz. Efésios 2:14. Deus afirma todo o seu amor por nós. Que sublime paz nós podemos ter, porque nós somos amados, porque nós somos queridos, porque nós fomos achados por Deus, somos cuidados pelo príncipe da paz. Que paz Jesus nos dá, diz o poeta no seu hino. Que paz Jesus nos dá, paz que só Jesus pode dar. Agora nós somos, irmãos, chamados embaixadores da paz. Eu quero concluir dizendo que Jesus lhe salvou, Jesus lhe colocou no seio da sua igreja, para você ser um embaixador da paz. Pastor, onde está isso na Bíblia? Abra sua Bíblia, Mateus capítulo 5, versículo 9. Não adianta somente eu conhecer o príncipe da paz, saber a sua história, que ele morreu, que ele ressuscitou, que ele voltou ao céu, que ele vai voltar, mas eu preciso ser o embaixador dessa paz. Eu preciso proclamar o príncipe da paz. Eu preciso falar de Jesus como Salvador. Mateus 5:9. Bem-aventurado os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Os pacificadores são aqueles que semeiam a paz, são aqueles que pregam a paz, que vivem a paz, são aqueles que falam do príncipe da paz. Nós somos embaixadores da paz no mundo, somos os embaixadores do príncipe da paz. E diz aqui que mais do que feliz, bem-aventurados são os pacificadores, porque serão reconhecidos, serão chamados filhos de Deus. Que Deus nos abençoe, e que Jesus, o maravilhoso conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz, habite conosco, agora e para todo sempre, e que nós possamos falar das suas maravilhas àqueles que precisam ouvir da sua salvação. Amém?